Bom, feito este preâmbulo, então temos que Timóteo, responsável por um determinado trabalho, recebe esta carta de Paulo, que passa-lhe informações, instruções, lições, as quais o próprio Paulo diz a Timóteo que ele deveria meditar sobre isto que estava no teor da carta e ocupar-se em trazer para a sua ação, porque só através da ação é que temos aqui o final, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, só apenas através da ação é que existe a manifestação do nosso pensamento, senão são apenas teorias e palavras, né? Se não há a manifestação, se não há exercício, o que temos são apenas mesmo palavras, e palavras sem ação são vazias em si mesmas, não é? Em si mesmas. Então, vamos repetir aqui. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Por quê? Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é? Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma: em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Então, esse exercício de irmos nos melhorando e nos aproximando das lições de Jesus, do que ele veio, né, nos trazer no Evangelho, exige muito tempo, é um trabalho de transformação muito moroso, porque nós temos muitos condicionamentos e muitos vícios que precisamos transformar em virtudes, e isto leva muito tempo, até que, com o exercício, não é? O exercício constrói a excelência, não é? Com o exercício, através das nossas reencarnações, vamos melhorando pouco a pouco. E Emmanuel continua dizendo: buscávamos o Evangelho, encarnações passadas, e pregávamos o Evangelho atendendo a sentido demagógico. O que quer dizer isto? Prestávamos muita atenção ao que era dito, mas não ao que era feito. Então, havia as exigências sociais da religião, e tudo tinha que ser muito... tudo era muito observado, quantas vezes se ia à missa ou se não se ia, se havia submissão aos preceitos da igreja e à doutrina da igreja, tudo era observado a miúde, mas aqui dentro, até mesmo a questão da confissão, confessava-se, mas o que se confessava? Não é? E o que resolvia isso, se a confissão vinha com uma, vamos dizer, com uma coisa que deveria ser feita, seja tantas orações, ou isto, ou aquilo, e a partir daí havia absolvição. Então não se repara nada, porque se eu erro e sou absolvido por um ser humano igual a mim, mas é muito cômodo, não é? E lá por séculos fomos caminhando neste ritmo. Isto, a nossa civilização judaico-cristã, nós estamos falando de outras, porque este é o nosso contexto, não é? E continua Emmanuel dizer assim: queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Então, aí está, os petitórios, as promessas, de novo, aqueles métodos para conseguirmos o que queríamos da divindade. E não vamos esquecer que na doutrina católica, que foi a doutrina que temos muito carinho por ela, porque nos serviu, foi a que manteve os textos
onde estão o Evangelho, e mesmo as cartas de Paulo. Então, temos muito carinho, mas fato é que nesta doutrina nós temos a Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma coisa só. Não é? E isto é um pouco mesmo confuso, não é? Porque não dá para misturar. Eu e o Pai somos um, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, não é que ele fosse Deus, mas sim que havia, no Espírito puro que Jesus é, uma total afinidade com os preceitos divinos, já que Deus habita em cada um de nós. Mas só ficará plenamente manifesto através do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso progresso espiritual, e vamos lembrar, não é, que começamos como espíritos imperfeitos, passamos para espíritos bons e, por último, espíritos puros. Jesus é um espírito puro e nós nem bons somos ainda. Somos imperfeitos, ou seja, o nosso livre-arbítrio ainda está muito contaminado pela nossa imperfeição. E pode o nosso livre-arbítrio se deixar arrastar pelas nossas imperfeições. É claro que o nosso livre-arbítrio somos nós é que fazemos as escolhas. E ainda podemos nos deixar arrastar pelas nossas imperfeições na hora das escolhas, não fazemos as escolhas realmente melhores, porque ainda o egoísmo e o orgulho são duas chagas morais que ainda nos perturbam bastante. Isso como espíritos imperfeitos. Já como espíritos bons, ainda temos imperfeições, mas elas não nos arrastam para o erro como quando espíritos imperfeitos ainda somos, não é? Então, como espíritos bons, ainda teremos imperfeições, mas imperfeições que nós controlamos e que não são mais capazes de nos levar ao erro. Olha, é uma diferença imensa isso, não é? E como espíritos puros, não há mais imperfeições. Daí essa afinidade plena com Deus, já que as suas leis estão na nossa consciência. Imagina isso em plenitude,